Fala galerinha que tá aqui no canal da Recriar Festas, vim falar com vocês hoje um pouco sobre empreendedorismo. Bom, alguns de vocês já sabem, já acompanham o nosso canal desde que ele surgiu não faz muito tempo, outros não, mas eu comecei a Recriar Festas quando eu tinha 19 anos. A proposta da empresa era ser uma empresa de atividades recreativas que pudesse fazer um resgate de brincadeiras tradicionais. Quando eu comecei a recriar festas, foi a partir da possibilidade que eu tive de trabalhar em buffets, em locais onde eu tinha um trabalho muito longo, chegava a trabalhar de 10 a 12 horas por noite, né? E eu não tinha um rendimento tão bacana, não tinha um salário tão bacana, né? Porque eu ganhava entre 15 e 30 reais pelo período trabalhado, né? E olha que eu nem sou tão velha assim, né? Agora eu só tenho 28 anos. E daí era muito complicado todo esse período de trabalho, o serviço não era tão legal. Eu senti que não tinha um desenho, né, elaborado sobre as propostas que a gente fazia lá, e isso me deixava um pouco chateada. Aí eu comecei a fazer algumas festas com a Recriar. Foi coisa pouca, assim, eu acho que num ano eu fiz 3 festas no máximo, e essas festas eu fui sozinha. Eu comecei com material praticamente mínimo, eu tinha só lápis lápis mesmo de grafite, de desenhar, e folha sulfite branca, onde aí eu propunha fazer origami, eu propunha algumas coisas no papel, brincadeiras de papel e outras brincadeiras de roda e rua mesmo. Aí eu fui chamada para trabalhar numa empresa que tinha uma proposta parecida com essa que eu acredito. Foi muito legal, eu trabalhei lá por algum período, eu não me lembro especificamente qual foi o período que eu trabalhei. Nesse momento também acho que eu tive um momento que eu confundi um pouco a relação de estar mesmo nessa proposta de trabalho, porque eu acreditava muito, eu amava a empresa da qual eu fazia parte, e aí eu queria doar todas as minhas ideias, tudo que eu tinha para fazer, tudo que eu tinha pensado, eu estava colocando todas as minhas energias ali. Meio que também eu não acreditava aos 19 anos que a minha empresa poderia dar certo, né, que ela poderia crescer. Então, como eu já conhecia uma coisa que estava mais sustentável, que tinha, enfim, que já tinha alguns anos também ali no mercado, eu decidi começar a investir todas as minhas energias nesse trabalho. E aí, como colaboradora, eu comecei a tomar papéis cada vez mais importantes dentro da empresa. Só que a minha permanência acabou não dando muito certo por conta de um desentendimento que eu tive com a chefia. Eu decidi não fazer mais parte da equipe, né? E aí eu continuei dando suporte a mim mesma, né? Fazendo o meu trabalho e seguindo com a minha empresa. Algumas das coisas importantes, assim, que eu precisei definir quando eu tava com esse trabalho na Recriar Festas eram algumas coisas. Primeiro, eu estava abrindo uma empresa aos 19 anos sem saber absolutamente nada do que era ter uma empresa. A única coisa que eu sabia ou que eu imaginava, e que passa pelo imaginário de muitas pessoas, estão cobrando, sei lá, 500 reais para fazer uma festa e estão me pagando 15 reais, 30 reais para pagar uma festa. Nossa, eles estão super faturando em cima de mim. Se eu mesma tiver a empresa, eu posso cobrar, por exemplo, 100 reais para fazer a festa e os 100 reais que eu vou receber vão ser meus 100 reais. Bom, eu não sabia, mas isso era uma ideia totalmente errada sobre tudo o que estava acontecendo. Não é assim que funciona o mercado. Isso não é visão empresarial, isso é visão de colaborador mesmo. Então, se você tem uma visão sobre qualquer tipo de negócio, que é essa visão que eu tinha, cara, sinto te informar, você tá bem longe, mas bem longe de entender o que é uma empresa, mesmo que ela seja uma microempresa. Não é assim que funciona. E aí tudo que eu pensava poxa, mas eu faço tudo aqui, eu trabalho muito e eu não tô sendo recompensado o suficiente. Isso também é a mentalidade de quem é colaborador e quem não entende a visão de uma empresa. Que eu tive todas essas visões e tudo bem. O importante é a gente não morrer com isso, né? E aí eu pensava, poxa, mas tá muito errado isso. É, eu tô fazendo tudo e tudo mais. Na verdade, eu não estava fazendo tudo, eu estava fazendo apenas as tarefas que me cabiam. E claro, como eu estava muito imersa nesse processo, eu sempre estou imersa em todos os processos que eu participo, eu fazia muito mais além do que eu precisava. Então, eu fazia coisas aí dentro da área do administrativo, do comercial, da criação, enfim, eu não mexia muito com o marketing.
mas quase todas as áreas eu estava ali passeando. Eu fazia mais do que só o profissional que ia lá e ia fazer atividade de recreação. Dá para entender? Então, sim, eu fazia mais do que eu deveria estar fazendo, mas eu não fazia tudo. Existiam ali uma série de coisas que nem passavam pelo meu conhecimento, que eram feitas e que é muito parecido com a mentalidade inicial, que é, se a empresa cobra 500 e ela tá me pagando 30, então essa empresa tá ganhando muito dinheiro em cima de mim, tá ganhando R$ 470 para não fazer absolutamente nada. Eu sei, isso passa pela mentalidade de todos nós, tá? De todos nós. Até que um dia você fala, poxa, acho que eu vou ser empresa. Primeira festa que eu fiz, eu me lembro como se fosse ontem. Eu cheguei na festa, fiz a festa e tal, e aí eu não combinei valores, nada, e no final da festa a cliente veio até mim e falou bem assim, e aí, quanto que eu te pago? E aí eu virei pra ela e falei, bom, você pode pagar o quanto você achar o quanto você achar que vale o meu serviço. Eu sei o que vocês estão pensando. Isso saiu da minha boca, assim, saiu da minha boca. E uma das questões muito grandes que tem no mercado hoje é como você precificar o seu negócio. Não é uma coisa tão simples. Você precisa de muitos fatores para você poder determinar o valor correto do seu trabalho. E esse valor não tem a ver com o seu mais barato para você poder ter mais competitividade, não tem a ver com o seu mais caro para você ganhar mais dinheiro, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com aquilo que você está oferecendo. E precificação é um critério importantíssimo do negócio e que não é assim que é definido. Você não vira para o cliente e fala que ele tem que pagar quanto ele acha que custa o teu trabalho, porque você vai ter aí pessoas com muito bom senso. E você pode dividir pelo menos em 3 hipóteses. As pessoas que vão olhar o teu trabalho e vão falar, nossa, é um trabalho super bacana, eu vou pagar X, assim, que eu pagaria para uma empresa de recreação que eu tivesse contratado. Um orçamento que eu fiz com uma empresa de recreação, eu vou pagar isso. Vai ter uma pessoa que vai falar assim, tá, foi um trabalho bacana, mas eu quero pagar menos do que eu pagaria para uma empresa, né? Então, toma aqui esse valor. E tem outros que vão falar, que bom que você falou para pagar o que você quiser, o que eu achar. Daí a pessoa vai pagar um valor pequeno mesmo. Vai depender muito de cada cliente, mas em geral o cliente vai escolher pagar um valor que seja mais benéfico para ele. Percebe? Porque a gente trabalha para nossa própria benéfice. A gente não trabalha para o outro. Eu não sei se você está entendendo isso, mas no final, a função de você levantar todos os dias, sair da tua cama, ir para o trabalho, seja ser empresário, seja você ser um colaborador, é para você ter um salário no final do mês, para você pagar suas contas. Então, você está trabalhando para você, ok? Acho que você conseguiu entender o que eu estou dizendo. Logo, é você que precisa pensar no seu e pensar naquilo que você acha que é justo para o teu trabalho. Claro, levando em considerações critérios bem específicos sobre precificação. Também não é uma bagunça, né? Ok, aí eu posso te dizer que esses foram os primeiros aprendizados que eu tive enquanto empresária, decisões que eu tomei que foram muito importantes para o meu aprendizado. Eu não digo que foram decisões ruins, eu digo que foram decisões importantes para as coisas que eu vim aprender depois. Então, nesse sentido, a Recriar, ela começou de um jeito totalmente imaturo, tal qual a idade que eu tinha, uma maturidade muito grande para ser empresária. Meus pais, desde pequeno, eles trabalham com alguma coisa de se virar, fazendo alguns bicos. A minha mãe e eu, desde criança, a gente já trabalhou com todas as coisas que vocês puderem imaginar. Eu já trabalhei bordando roupas, eu já trabalhei vendendo produtos de porta em porta, eu já trabalhei juntando coisas para reciclagem. Tudo que você puder imaginar, mais ou menos, eu já devo ter feito. E o que eu não devo ter feito ainda, pode se preparar. Tá na minha lista para eu fazer antes que eu morra. Então, esse espírito empreendedor eu tinha dentro de mim por conta da minha mãe. Meu pai, ele sempre trabalhou na área de construção civil, com pintura e construção. Então, ele tinha mais essa característica de ser uma pessoa que é um colaborador, que tem uma estrutura, uma empresa, e ele faz parte dessa empresa. Não que eu renegue esse formato de trabalho, mas não é exatamente a minha cara, percebe? Bom, o intuito desse primeiro vídeo, é contar um pouco para vocês de onde que eu comecei a empresa, porque a ideia é poder fazer você, cliente da Recriar, e você, profissional que trabalha com a gente, poder entender um pouco mais da onde que surge todos os desejos da gente ter essa empresa e como que a Recriar Festas se tornou a empresa que ela é hoje e como, a partir desses aprendizados que eu fui tendo ao longo da vida,
a empresa foi se transformando. Então, para você que caiu aqui também de paraquedas e que, na verdade, você é empreendedor, mas é de outro ramo, fica de olho. Acompanhe os próximos vídeos para você ver como é legal. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, de como foi trazer, recriar festas à vida, quais eram as expectativas que eu tinha no início, quais foram as coisas que eu fui aprendendo ao longo desse processo e quais são as coisas que eu espero ainda alcançar. Um grande beijo e muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não esquece de deixar o teu like, de comentar no vídeo, fazer perguntas, se você tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho, se você tiver alguma dúvida sobre empreendedorismo, escreve aqui, que isso é uma rede de muita força e a gente tem que se apoiar. Até o próximo vídeo.